E nós vamos esquecendo, nos afastando a finalidade a qual Deus nos chamou, a qual Deus trouxe o Evangelho, a qual Deus nos levou a palavra, a qual o Espírito Santo nos trouxe até aqui. E aí Pedro vai dizer: mas eu quero que vocês lembrem das palavras. Não é a minha palavra, Pedro está dizendo, eu também digo para você. Não sou eu que estou dizendo, mas essas palavras, capítulo 3, versículo 2, 2 Pedro, ele vai dizer: primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Vocês não podem esquecer isso. Se você está desempregado, se você está com medo do coronavírus, se você está passando por uma dificuldade, se você não encontra mais ânimo em nada nessa terra, Deus quer animar a tua alma, te lembrando as palavras do santo e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante agora aos vossos apóstolos. E Pedro está dizendo que antes que Jesus venha, antes que o céu se rompa, antes que a trombeta toque, antes que nós sejamos arrebatados, antes que venha a grande tribulação, antes que venha visivelmente a volta de Jesus, saiba primeiro isto, que nos últimos dias não se falaria mais de volta de Jesus. Nos corações não havia essa preparação, não acreditariam-se mais na iminência da volta de Jesus. Isso seria algo fora de cogitação da realidade dessas pessoas. Pedro vai dizer: os escarnecedores zombariam, questionando, perguntando. Esta palavra não foi criada para você criticá-la, esta palavra não foi criada para você avaliá-la, essa palavra foi criada para você se avaliar por ela, para você fazer uma autocrítica baseado no que ela diz de você e não do que você pensa dela. E nos últimos dias apareceriam essas pessoas zombando, dizendo: cadê a volta de Jesus? Cadê, desde que os nossos pais morreram, desde o tempo da minha avó, desde o tempo da minha tataravó, bisavó, dizia-se que ele voltaria. Isso já estava acontecendo, irmãos, na época do apóstolo Pedro. Havia cristão andando segundo as suas próprias concupiscências. Quer dizer, todos os dias o cotidiano dessas pessoas eram impulsionados, eram estimulados por desejos carnais. Seus pecados eliminavam da vida deles a possibilidade de santidade, de obediência, de fidelidade, de relacionamento, de intimidade com Deus, porque as suas concupiscências eliminavam da vida deles o temor a Deus. Quem está entendendo aí, dá glória a Deus para os irmãos ouvir que você está aqui. E por causa disso, não pautavam o seu estilo de vida e nem analisavam suas atitudes pela palavra de Deus. Eles analisavam-se apenas o engano do seu próprio coração. Aquilo que Paulo vai dizer em Romanos: as suas concupiscências entenebreceram a sua mente, embrutecidos. Não consegue mais fazer a leitura segundo a inspiração do Espírito Santo, mas embrutecidos pelos seus próprios pecados. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 18, chorando, dizendo: porque esses que andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu afirmo e eu vos digo, chorando, que se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Eles evitam a cruz por causa do mundanismo que dominam a alma. Seus pecados não os lhe perturbam mais. Eles não conseguem mais separar o que é santo do que é profano. Eles ignoram a cruz. Eles não conseguem mais suportar a cruz e a fidelidade de Deus. Eles estão cada vez mais caindo pelos seus próprios pecados, andando segundo as suas próprias concupiscências. Mas Deus, através do Espírito Santo hoje, está exortando a você lembrar as palavras que foram ditas pelos profetas e os santos apóstolos. E aí Pedro vai dizer: por causa da concupiscência, eles passariam a duvidar e desacreditar a volta de Jesus.
ao ponto deles ignorarem os avisos proféticos da palavra de Deus, que não seriam percebidos por eles, por causa da ignorância dos seus próprios corações pedrificados. Pedro estava escrevendo agora à igreja, que aos poucos estava adormecendo, e por causa dessa dormência, os membros daquela igreja estavam perdendo o foco, estavam perdendo o propósito, a finalidade, a razão da fé. Já não era mais a salvação, o encontro com Cristo, o relacionamento com Cristo, as bordas do Cordeiro, o arrebatamento, a volta de Jesus, o relacionamento com Cristo, foram ao pouco sendo diluída, e aos poucos a verdadeira adoração a Deus foi saindo do coração, porque a verdadeira adoração, ela só se faz real para Deus quando é em espírito em verdade. E a palavra de Deus estava saindo dos púlpitos, dos altares da igreja. Por causa disso, as vozes de testemunhas de Cristo estavam se silenciando e dando lugar a doutrinas de demônios. Irmãos, antes do coronavírus, você dificilmente ouvia falar sobre a volta de Jesus, era ou não era? As igrejas não falavam mais, os pastores não falavam mais, as rodas de conversa nem sequer existiam mais. Se nos púlpitos a volta de Cristo já estava anulada, imagina nas conversas ocultas dos cristãos. E aí nós vemos, querido, por causa disso, a voz profética silenciando, começaram a dar lugar à doutrina de demônios, porque as pessoas não estavam mais dando ouvido à verdade, mas levantaram doutores para falar segundo a concupiscência do seu coração, e eles passaram a acreditar em fábulas, e passaram a cair no engano dos falsos profetas, e a palavra que passou a estar na boca da igreja de Jesus, passaram a ser apenas sobre as bênçãos materiais, sobre prosperidade. O que é que nós temos aqui? Sobre a campanha da casa própria, da prosperidade material. Não, eles estavam cada vez mais voltados para isso, mas cada vez mais buscando as coisas dessa terra. Mas a Bíblia diz que a verdadeira igreja, o Espírito e a igreja, uma única voz, estão gritando e clamando: Maranata, Maranata, Senhor Jesus. Em concordância com a igreja e o Espírito. Por que a igreja e o Espírito Santo clama Maranata, ora vem Senhor Jesus? Porque a Bíblia diz que a igreja iria testemunhar sobre a volta de Cristo. Mas Pedro percebeu que, infelizmente, muita gente perdeu esse foco, perderam o ânimo do céu, perderam a glória de Deus, vivem desanimados, sem esperança, porque perderam a alegria da volta de Cristo. Porque nos últimos dias alguns se apostatarão da fé. E o que é se apostatar? Não acreditar mais, não dar mais credibilidade, dando ouvido à doutrina de demônios, ensinos, colocando no coração dos crentes tesouros dessa terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba. E nessa busca, irmãos, mais o que querem serem ricos, diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, caem em muitos laços de concupiscências loucas e nocivas, que submergem e afogam os homens na perdição e na ruína, como disse Paulo em 1 Timóteo 6,9. E aí nessa ganância de se tornar rico, de ganhar fama, de arrumar casamento, de viver melhor aqui, aí nós vamos, infelizmente, constatando com tristeza o que o apóstolo Pedro estava constatando. Essa era a razão, porque tem muita gente que está na igreja, mas perderam a expectativa da vinda de Cristo. Não verbalizam mais, não evangelizam mais, não oram mais dizendo: Senhor, eu estou te aguardando. Não conseguem perceber os sinais, se tornaram céticos, não acreditam mais aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 15:9,
e a esperança ficou somente nessa terra, adoecidos. Mas a ordem de Jesus é: vigiai e orai em todo o tempo, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Senhor Jesus há de voltar. Olhai por vós mesmos, para que os vossos olhos não sobrecarreguem de tanta glutonaria, de tanta coisa nessa terra, e aquele dia vos pegue de imprevisto. E Pedro está exortando: não esqueça das palavras que foram pregadas. Não foram pregadas, começadas apenas desse século. Não foi começada a pregar apenas depois do aviso do coronavírus, mas primeiro pelos santos profetas, que colocaram os mandamentos do Senhor Jesus, sobre a volta de Jesus Cristo, e aí o estilo de vida que estaria na iminência. E veja, irmão, o que aconteceu com essa geração, e o que está acontecendo hoje. É o mesmo engano que aconteceu com a igreja quando Jesus veio pela primeira vez. Havia mais de 1000 profecias falando acerca da primeira vinda de Jesus para Israel. E o que está acontecendo com essa geração é o que aconteceu com a geração de Israel quando Jesus veio a primeira vez. Primeira coisa, olha, vamos comparar a geração que quando Jesus veio aqui à terra a primeira vez, recebeu a promessa da vinda, que o Messias iria voltar. Nós recebemos ou não recebemos essa promessa? Nós não temos essa promessa que Jesus vai voltar. Segunda coisa, eles receberam as profecias dessa vinda. Nós recebemos ou não recebemos essa profecia? Recebemos a promessa, recebemos a profecia, sinais da vinda do Senhor Jesus, lugares onde eles iriam, as profecias. Vamos olhar como aconteceu ipsilíteres, como foi profetizado pelos profetas. Aconteceu a primeira vez aos olhos daqueles que aguardavam Jesus. Lucas 19:44, Jesus vai dizer: Jerusalém, a ti te derrubarão, a ti os teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Irmãos, é o tempo da gente reconhecer que o Espírito Santo está visitando este mundo. É o tempo de nós reconhecermos que o Espírito Santo está visitando a mente, o coração. Deus está querendo trazer um grande avivamento sobre a nação brasileira, sobre este mundo. Deus está querendo trazer um grande avivamento sobre a igreja. Deus está avisando a todos os desviados, a todos os frios, a todos desanimados, aos todos que estão afastados do Pai: é hora de voltar para a casa do Pai, é hora de buscar o Senhor. A trombeta está tocando, é hora de buscarmos ao Senhor. E Jesus estava falando das suas profecias, e a primeira vinda que estava se cumprindo diante deles. Mas infelizmente os judeus não perceberam. Quando foi perceber, já era tarde demais. No ano 70 da era cristã, diz os livros de história que veio o imperador Tito Vespasiano, que depois se tornou imperador de Roma, invadiu Jerusalém, destruiu os muros de Jerusalém, matou todos os povos, todos os que estavam em Jerusalém, destruiu o templo, destruiu tudo, e restando apenas os muros das lamentações. O que tem a ver conosco isso? Jeremias profetizou para o seu povo judeu. Se você tem a Bíblia e tem habilidade, abra aí, capítulo 8, versículo 20. Jeremias vai dizer: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Era o tempo, Jesus diz: levantai os vossos olhos e verdes, e vedes, não os olhos verdes não, levantai os vossos olhos e vejam.
Os campos já estão brancos para a cega, passou o verão e nós não nos salvamos. Foi o que aconteceu com os judeus, que desprezavam as profecias. E será que nós, a igreja dos últimos dias, não estamos desprezando também as profecias? As profecias que Deus tinha falado através dos profetas, através da Bíblia, para os judeus. Não era profecia de homens, mas era o próprio Deus. E nós, hoje, a geração que aguarda o arrebatamento, temos que ficar atentos aos avisos de Deus, porque está escrito na sua palavra, nos alertando que Deus não é homem para mentir. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que não se arrependa. Porventura, diria ele, não falaria e não o confirmaria. Deus diz ainda pelo profeta Isaías capítulo 46, versículo 9: lembra-te das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que não aconteceram, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Jesus disse ainda, Mateus 24, 35, céu e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jesus apelou para os profetas, para as profecias. Jesus quis mostrar para a geração dos judeus: venha comigo aqui, vamos voltar ao ano 30 da era cristã. Jesus é batizado no Rio Jordão. João Batista batiza Jesus e ele vê o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba. E quando ele vê aquele sinal, João Batista olha para o seu discípulo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas começam a observar, e aí Jesus, quando ele ressuscita, ele vai atrás do discípulo, e ele não vai falar uma palavra fora da Bíblia. A Bíblia diz: no caminho de Emaús, Jesus abre a Bíblia, começando por Moisés, os profetas, e vai explicando que dele, de Jesus, se achava em todas as Escrituras. E ele vai dizer: não convinha que se cumprisse tudo que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, na lei dos profetas e nos Salmos. Entenda, querido irmão, tudo está escrito, tudo foi revelado. Nós temos apenas que crer no que o Deus está falando para nós. Nós temos apenas que dar credibilidade no que o Espírito Santo está falando para a sua igreja. E qual foram as profecias que falaram acerca de Jesus? Primeiro, a profecia sobre o nascimento de Jesus. Ele viria a partir de uma virgem. Você vai ver isso em Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Quando aconteceu essa profecia, 758 anos depois se cumpriram. Mateus capítulo 1, versículo 18, vai dizer lá, versículo 18, Lucas também, capítulo 1, 24, 25, vai dizer, ora, versículo 18 do capítulo 1 de Mateus, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, mãe de Jesus, desposada de José, antes de se juntarem, achou-se concebida pelo Espírito Santo de Deus. Deus falou que Jesus viria de uma virgem. Jesus veio ou não veio de uma virgem? Mateus 1, 24, José desperta do sonho e fez o anjo do Senhor lhe ordenar, e disse que ele não deveria conhecer Maria até que desse luz. A profecia sobre o nascimento de Jesus em Belém, até onde Jesus iria nascer. Miqueias capítulo 5, versículo 2,
está lá escrito: e tu, Belém Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o Senhor de Israel, cujas origens desde os tempos antigos, desde a eternidade se conhece. Quando se cumpriu essa profecia, 710 anos depois, Mateus capítulo 2, versículo 1, e tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Profecia sobre os presentes de Jesus, até o presente que Jesus ia receber estava profetizado, lá em Isaías capítulo 60, Salmo 72, versículo 10, diz assim: R$100 de Tarsis, das ilhas trarás presentes, os reis de Sabá, de Seba, oferecerão dons. Data dessa profecia, 1023 anos antes de Cristo. Cumprimento dessa profecia, querido, está lá em Mateus 2,11. Tendo Jesus nascido na Judéia, o rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e deram presente para Jesus. A profecia que Herodes ia matar as crianças antes mesmo de Herodes nascer, Jeremias 31:15, está escrito: assim diz o Senhor, uma voz em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora pelos seus filhos, sem admitir consolações, porque eles já não existem. Quando se cumpre essa profecia, 606 anos depois, quando Mateus 2,16 diz que então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou e mandou matar todos os meninos e as crianças de Belém. Quem está entendendo essa palavra aí, irmão? Até a profecia que Jesus iria entrar sentado no jumentinho, Zacarias capítulo 9, versículo 9: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta-te, ó filha de Jerusalém, eis que virá a ti o justo Salvador, pobre, montado um jumento, sobre um asninho, filho de uma jumenta. 487 anos depois, se cumpriu essa palavra, Lucas 19:30, quando Jesus vai chegando em Jerusalém, uma multidão o aguardava, seu discípulo regozijando, e dizendo no versículo 38 do capítulo 19 de Lucas: bendito o rei, quem vem em nome do Senhor. E Jesus entrou num jumentinho. Profecia sobre a traição de Judas, que está na Bíblia, no Salmo 41, versículo 9, 55, verso 12, 41, 9, diz: até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, comia o meu pão, levantou o seu calcanhar contra mim. Quando se aconteceu isso? 1023 anos depois. Versículo 49, Mateus 26, Judas Iscariote, aquele que o traía. Diz ainda o versículo 50, que ele beija Jesus. Jesus disse: amigo, por que tu vieste aqui? Profecia sobre o pagamento das moedas da traição. Tudo se cumpriu, meu irmão. Tudo se cumpriu. Quando falava em Zacarias capítulo 11, 12: se parece bem, me dê o que é devido, então deixa-me o salário de 30 moedas de prata. Profecias. Por que eu estou falando sobre essa primeira volta? Por que eu estou trazendo essas profecias? Porque agora Pedro está vendo o que aconteceu com os judeus da volta de Jesus, está acontecendo com a igreja de Jesus. A igreja perdeu essa esperança da volta de Jesus. Deve ser aguardado pela igreja, mas isso está sumindo no coração de muita gente, irmãos. O resultado é que tem muitos crentes que não temem mais o fogo do inferno, não se alegram mais com a esperança de irem para o céu. Pedro vai dizer que essa segunda carta não tem novidade, mas se ele quer abrir um entendimento, quer entusiasmar, Paulo está dizendo: lembra agora que eu quero trazer para vocês, e quero afirmar
o que foi dito pelos santos profetas, que eles estão falando que aconteceram e os judeus não perceberam. A sua visitação e eles não entenderam. E agora, olha a igreja hoje, irmãos. Olha o que está acontecendo com a igreja. Nós estamos esperando a volta do Senhor, sim ou não? Mas a Bíblia vai dizer: buscai o livro. E devemos estar atentos, irmãos. Cada evento, cada acontecimento, olhar este mundo pela profecia bíblica. A Bíblia é um livro profético. Não é para falar se o teu filho vai ser homem ou mulher. Não é para falar se você vai ter uma casa grande ou pequena. Não é para falar se você vai casar com a morena ou com a loura. Não é para falar se você vai arranjar aquele emprego ou ele. Não, a Bíblia é para mostrar que Jesus está voltando, que todas as coisas estão concorrendo para o arrebatamento da igreja. E quais são os sinais que foram ditos para nós ficarmos atentos? Primeiro, irmãos, Jesus falou. Primeiro, leia aqui, querido, o renascimento de Israel. Joel capítulo 3, versículo 1. Eis que naqueles dias, naquele tempo, removerei o cativeiro de Israel, de Judá e de Jerusalém. E uma vez ele está dizendo que Israel voltasse para a sua terra, todas as profecias que iriam acontecer começariam o cumprimento do fim. Jesus disse em Mateus 32, 34: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos se tornarem tenros e brotarem as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está à porta. E eu vos digo que não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. Escute, irmãos. O renascimento da figueira. Quem é a figueira? Israel. Deixa eu te explicar aqui. Jesus disse que Israel ia ser destruído. Falei, no ano 70, eles foram expulsos da terra. O imperador Tito Vespasiano entrou, houve a grande diáspora, todos os judeus foram espalhados por todo o mundo. Jesus tinha profetizado isso. Mata o pastor, destrói o pastor e afugenta as ovelhas. E eles estavam todos espalhados. Irmãos, pense comigo, analise comigo isso aqui, o que Deus está nos dizendo. Uma nação do ano 70 até 1948, são quase 2.000 anos, irmãos, quase 2.000 anos, 1.800 anos depois. Irmão, me diga, se nós, brasileiros aqui, fôssemos arrastados para outras nações, será que nós cultivaríamos as nossas raízes por mais de 1.500, 1.800 anos? Nós não teríamos perdido a nossa identidade. Nós não chamávamos mais de judeus, nós não chamávamos de americano, de chinês, de outras pessoas, de características de outros países, mas os judeus foram espalhados e nunca deixaram de ser judeu. Se espalharam em toda a terra, 1.800 anos. Aí, querido, escuta bem. Eles estariam retornando. Jesus disse: eu vou colocar vocês para fora, mas eu vou trazer de novo. E, querido, escute. Em 1939 iniciou-se o quê? A Primeira Guerra Mundial. Levantou-se ao poder, ascendeu-se Hitler. Na mente de Hitler, ele queria exterminar os judeus. Ele achava que o mal do mundo eram os judeus. E a história conta que ele matou mais de 2 milhões de judeus. Na Segunda Guerra Mundial você vai ver isso. Judeus mortos, câmara de gás. Havia os campos de concentrações. E terminou a guerra em 1948. E no dia 15 de maio de 1948, em maio,
no começo, eles começaram a abrir o campo de concentrações, e Jesus começava a olhar. Irmãos, mas antes disso acontecer, quem lembra da profecia de Ezequiel 37? O vale de ossos secos. Ezequiel estava exilado lá na Babilônia, lá no rio Eufrates, estava lá. De repente ele recebe uma visão e ele diz: eu fui levado em espírito, e Deus tirou Ezequiel, e ele diz: eu fui levado a um vale cheio de ossos sequíssimos. E ele começou a andar sobre aquele vale cheio de ossos secos. E quando ele caminhava, e aí ele ouviu a voz do Espírito dizendo, perguntando para ele: Ezequiel, poderão ressuscitar esses ossos? Poderão ele reviver? E aí Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Aí Deus disse: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Ezequiel começou a profetizar ao Espírito. Então antes ele disse: eu comecei a ouvir um reboliço muito grande, ossos foram se juntando, ossos e ossos. De repente se levantou-se vários ossos, e ele disse: agora profetiza ao Espírito, vem dos quatro cantos da terra e sopra. E levantou-se um grande exército. Escute, irmãos, 1948, quando eles abriram, o que é que nós vimos ali? Tudo seco, os judeus tudo magro, covas de judeus, abriram tudo esqueléticos, secos, só os ossos. Vocês já viram isso na televisão? Vocês já viram em documentário? Quem viu aí, levanta a mão para mim poder ter certeza. Ali era a visão de Ezequiel. Quem ajudaria Israel? Israel não tinha mais nada, Israel não tinha país, não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas o que Deus fala, Ele cumpre. Agindo Deus, quem impedirá? A palavra de Deus não volta vazia, irmãos. E aí Deus começou, em dia 15 de maio de 1948, as Nações Unidas, a ONU, se reuniu e disse: nós temos que dar uma indenização para os judeus. Os judeus precisam receber uma indenização. Eles foram sacrificados, foram milhões e milhões mortos. E aí a ONU se reuniu e declarou o Estado de Israel um pedaço da Palestina, tamanho do Ceará, quase no meio do deserto, uma terra seca, inóspita, que não frutificava nada. Mas em 1948, irmãos, houve uma conclamação. Todos os judeus, começou a aparecer judeus de todos os mundos, todos os lugares da terra, do Japão, do Brasil, dos Estados Unidos, e eles começaram a reconstruir a nação de Israel. A figueira foi brotando, a figueira foi brotando, a figueira foi crescendo. E de repente, irmãos, Israel se tornou nação. Mas olha, irmãos, 1966, eu estou falando de livros históricos aqui do nossa era já. 1966, houve a Guerra dos 6 Dias. O que era a Guerra dos 6 Dias? Se juntou o Egito, a Síria, Kuwait, Iraque, Irã, Cisjordânia, 6 nações se juntaram. De 1948 até 66, são quantos anos? 18 anos. 18 anos. Uma nação com 18 anos de idade, irmãos, foi atacada por quantas nações? 6 nações. Eles esperaram o ano sabá, o mês sabá, o dia sabá. Era o dia comemorativo dos judeus. No 7º ano, eles esperaram, justamente aguardando naquele dia que eles estavam todos preparados. Não havia como resolver, não havia preparação para a guerra. Houve-se um alerta em Israel. Todas as nações começaram a atacar Israel, mas de um modo sobrenatural, irmãos. Israel, apenas com 18 anos de idade, com um exército formado há pouco tempo, venceu todas as nações, tomou o Kuwait, tomou a Cisjordânia, a faixa de Gaza. Eles venceram. Foi entregue a faixa de Gaza no século passado. Que foi isso, irmão? A mão de Deus se cumprindo a palavra dele. A figueira brotou. Olhai a figueira, e 70 anos, no Salmo 90, versículo 10,
70 anos é a nossa geração, nossa vida. De 48 para cá são quantos anos? 72 anos. 72 anos, irmãos. Aí Deus disse lá em Zacarias 12, capítulo 12, versículo 2: eis que eu porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor. Irmão, o mundo tem medo de se aliar com Israel. As pessoas que se aliam com Israel arranjam outros inimigos. Todos, irmãos, que foram enfrentar Israel se despedaçaram. Todas as nações que enfrentaram foram destruídos. Aí a Bíblia diz em Zacarias 12, 9: e acontecerá que procurarão destruir essas nações contra Jerusalém e não prevalecerão. Meu irmão, esse é o cenário que nós estamos vendo. As tensões da terra, tempos trabalhosos. Nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais, mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, traidores, obstinados, orgulhosos. Não é essa geração, irmãos? Aumento da ciência. Irmãos, analisa comigo, irmãos. Hoje nós não sabemos viver sem internet, sem celular, sem energia elétrica, sem televisão. Essa geração fica perdida. Mas você já imaginou? Nós temos, segundo se fala, nós temos o calendário de 2020. Mas segundo o calendário antes de Cristo, nós temos quase 5.000 anos de existência da humanidade. Isso os historiadores bíblicos, fora as pessoas que falam da era pré-histórica. Queridos, eu quero dizer para você que a ciência só começou a crescer do século passado para cá. Eu e a minha esposa, alguns irmãos aqui são da geração que não tinha celular, que telefone era só o telefone público, que nós não tínhamos internet, não havia comunicações, e de um tempo para cá houve um salto, um avanço da tecnologia, irmãos. Quem está entendendo isso aí? Deus dizia para Daniel: Daniel, nos últimos dias a ciência aumentará, e a terra, as dores de parto, que estão sendo agora demonstradas no âmbito geográfico, temores de terra, terremoto, tsunamis, problemas climáticos, aquecimento global, degeleiras de icebergs lá nos polos. Olha tudo que está acontecendo, irmãos. Não é hora de nós ficarmos alerta. Um vírus abalou o mundo. Haverá grandes terremotos, fomes, pestilência. Escute, irmãos, estou terminando. Terça-feira continua, sim ou não? Então coloque-se em pé. Se prepare, irmão. Jesus voltará. Jesus voltará. Te prepara. Se existe um tempo em que nós devemos nos arrepender dos pecados, chama-se hoje. Se existe um tempo de se voltar a Deus, é hoje. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, porque Ele vai romper os céus. O Roger, ele vai romper os céus. Eduardo, ele vai romper os céus. E o que é que nós temos que fazer? Temos que vigiar, irmãos. E a Bíblia diz: vigiai a vida dos irmãos. É isso? É isso que a Bíblia manda? Olhai pela vida dos irmãos. Não. O conselho de Jesus é: olhar por vós mesmo. Cuidado com a tua vida, irmão. Cuidado, para aquele dia não te pegar como dia de improviso. Não esperava, nem me preparei, achei que não ia acontecer.
achei que não era tempo, achei que daí ia demorar mais. Muito teremos para falar ainda. Talvez domingo eu fale sobre isso. Mas o importante, irmãos, é que Jesus está dizendo: vigiai e orai, porque não sabeis que tempo virá o Senhor. O certo é que Ele virá. Eu vou terminar louvando a Deus com o hino que Deus me deu lá, né? Escute. Vou nos céus, ó Senhor, venha me buscar, e arranque desse lugar que quer de ti me afastar. Leva-me além, a um lugar mais alto que eu. Mostra-te entre as nuvens, como o Senhor me prometeu. Quero ouvir tua voz, doce e suave a me chamar, confessar tua face, cheia de glória, me arrebatar para aquele santo lugar, santo lugar. Oh, o céu, Senhor, eu estou a te esperar. Me liberta desse corpo pra eu poder te encontrar. Oh, para os céus, Senhor, eu estou a te esperar. Me liberta desse corpo pra eu poder te encontrar. Então prostrado te adorar, maravilhado te exaltar. Então prostrado te adorar, maravilhado te exaltar. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, Deus, não permita que os nossos olhos, Pai, sobrecarreguem. Não permita, Deus, que a nossa mente seja entenebrecida. Não permita, Pai, que o desânimo, que a frieza possa envolver a nossa alma, envolver o nosso coração, mas redobra o nosso ânimo, nos entusiasma a cada dia, Senhor, a estar buscando a Tua face, acreditar, Senhor, a cada dia, Senhor, e aguardar essa volta, Pai, porque a Tua palavra diz: quem tem essa esperança, santifica-se a si mesmo, aguardando a Tua volta. Assim nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus.